No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Este quinto domingo da Quaresma que estamos celebrando, ele caracteriza-se por uma liturgia de ressurreição que domina para nós o conceito de Jesus, que é fonte da vida, que é capaz de vivificar, de ressuscitar até aqueles que já morreram. Em vós porei o meu espírito e viverei, e vivereis. Ouvíamos na primeira leitura a profecia de Ezequiel, que referia-se historicamente àquela reabilitação moral e política do povo de Israel, que já havia sido dizimado, havia sido prejudicado por conta da escravidão. Essa profecia de Ezequiel está direcionada também àquela ressurreição comparável ao qual significa a reconstituição do povo de Deus em povo livre, como na realidade que aconteceu após a repatriação do exílio na Babilônia. Mas, ao mesmo tempo, essa profecia ela é messiânica, então não é uma profecia somente histórica, é uma profecia também que diz respeito ao Messias, que diz respeito a Jesus Cristo, nosso Senhor. Perfeitamente aplicável a profecia às ressurreições espirituais e também corporais operadas pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Porei o meu espírito em vós e vivereis, diz o Senhor. Assim como também a profecia de Ezequiel, ela é perfeitamente aplicável à realidade do fim dos tempos, que nós cremos e esperamos, quando veremos a ressurreição de todos os mortos, a ressurreição da carne. Dentre as ressurreições operadas por Jesus, aquelas que temos conhecimento no Evangelho, dentre elas a ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e talvez alguma outra que não tenha sido devidamente reportada nos Evangelhos aos quais nós temos acesso, dentre esse milagre, que sem dúvida, do ponto de vista humano, do olhar humano, é o mais espantoso, o mais grandioso que Jesus realiza, trazer de novo alguém à vida. Importância maior tem a ressurreição de Lázaro, que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Primeiro, porque o ressuscitado é um morto já de 4 dias. Já está sepultado há 4 dias, portanto, já está num processo considerado avançado de putrefação, de decomposição. Depois, porque essa ressurreição ela é acompanhada de fatos e de diálogos que também ouvíamos no Evangelho, que tornam a ressurreição de Lázaro um sinal particular do poder messiânico de Jesus Salvador. A resposta de Jesus a quem havia lhe comunicado a doença do seu amigo Lázaro é a seguinte: essa enfermidade não é para a morte, mas é
para a glória de Deus. Ele, inclusive, demora um pouquinho, né, em movimentar-se para poder ir a Betânia. E declara aos discípulos, né, quando estão a caminho, que, na verdade, Lázaro está morto. E por vossa causa, né, por causa dos discípulos de Jesus, eu me alegro de não ter estado lá para que acrediteis. Esses fatos do Evangelho mostram que a morte de Lázaro é um fato que, de fato, está destinado a glorificar Jesus. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. E, ao mesmo tempo, é um fato que está destinado a aperfeiçoar a fé entre aqueles que já dizem crer em Jesus. A fé entre aqueles que depositam a fé em Jesus. E suscitar essa mesma fé naqueles que ainda não acreditam. E é sobre esses dois pontos, né, sobre o aperfeiçoar da fé daqueles que creem e suscitar a fé naqueles que não creem, que insiste Jesus no diálogo com Marta. Marta crê. Marta está convicta de que se Jesus estivesse ali presente durante a enfermidade do seu irmão Lázaro, ele não teria morrido. Jesus o teria curado. Mas também em Marta, que já crê que Jesus é capaz disso, ele quer levá-la a reconhecer nele a pessoa do Messias, do Filho de Deus. Quer levar a reconhecer que Jesus é aquele que veio para dar a vida eterna aos que nele creem. Por isso, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. E pergunta a Marta: você crê nisso? Você acredita nisso? A resposta de Marta é positiva: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Filho de Deus que devia vir a este mundo. É exatamente nesse ponto aonde se deve chegar a fé. E a fé de qualquer pessoa. Acreditar que o poder de ressuscitar os mortos pertence a Cristo. E que ele, assim como pôde servir-se imediatamente desse poder para ressuscitar Lázaro da morte corporal, do mesmo modo dele se serve para assegurar a vida eterna aos que vivem nele pela fé. O tema é retomado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que ouvíamos na segunda leitura da missa. Se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o espírito vive pela justificação. Jesus não aboliu a morte física. Ela continua sendo consequência do pecado. Mas Jesus nos libertou da realidade do pecado. Jesus nos tornou participantes da sua vida. E a vida de Jesus é a vida eterna. É por isso que a morte não tem poder algum sobre aqueles que vivem em virtude da justificação. Aqui a gente entende ainda mais as palavras de Jesus no Evangelho. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Porque Jesus não está falando desta vida que a gente vive agora, que é aparente, que é provisória, que assim como um dia começou, um dia vai terminar. Jesus fala da vida eterna, da vida verdadeira, da vida definitiva, que espera todos nós e que já alcançaram tantos homens, mulheres que se decidiram pelo Senhor
que se fizeram firmes no seu seguimento e que já vivem essa realidade de vida eterna. Isso porque nós merecemos? Isso porque nós temos méritos? Não. Tudo em virtude da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a vida eterna é possível para nós, é porque Jesus viveu e morreu a nossa morte, ressuscitou no terceiro dia para nos dar acesso real e definitivo à realidade dessa vida, porque nele nós somos justificados, porque nele nós somos salvos. Além disso, dia virá, no fim dos tempos, isso é artigo da nossa fé, creio na ressurreição da carne, em que também os corpos dos fiéis ressuscitarão gloriosos para não mais morrer, porque são participantes da ressurreição do Senhor. Então, Jesus será, no sentido mais pleno e completo, a ressurreição e a vida, glorificado pelos eleitos ressuscitados e que, vivos eternamente pela graça transbordante do seu mistério pascal. Ao aproximar-se da Páscoa, nós refletimos tudo isso a partir da narração da ressurreição de Lázaro. E assim a liturgia nos convida a nos desvincularmos sempre mais da realidade do pecado. A liturgia nos convida a confiar no poder vivificador de Cristo, que nos quer tornar participantes de sua ressurreição. Já somos, porque em nós já se verificou as ressurreições espirituais, quer pelas celebrações dos sacramentos, quer por aqueles momentos pessoais e extraordinários da graça de Deus, que cada um de nós pôde contemplar na sua individualidade ou até mesmo na realidade da comunidade, na vivência da sua fé. Nós somos um povo que caminha para a ressurreição, já com este espírito de ressuscitados, porque o Senhor ressuscitado é o nosso mestre, é o nosso guia. Deus realmente quer que nós entendamos isso. Deus quer realmente que a gente veja Jesus Cristo, o Senhor, como ressurreição e vida. Para nós que já cremos e através do nosso testemunho, para aqueles que ainda não creem. Seja, portanto, Cristo, Senhor das nossas vidas, essa ressurreição e vida perenes no tempo e na eternidade. Nós agradecemos a Deus, por este mistério da sua bondade e do seu amor, por nos ter libertado do pecado e da morte, por nos ter aberto à realidade da santidade e do céu. E devemos caminhar como homens e mulheres que morreram, mas que ressuscitaram. E foi de fato o que aconteceu, por meio do batismo que nós recebemos. Lázaro morreu de novo, não naquele dia, mas um tempo depois. E a gente imagina, na consciência e no coração daquele homem que experimentou a morte e 4 dias depois é ressuscitado por seu amigo, o Cristo Jesus. Certamente a vida dele mudou em muitos aspectos, quando ele toma consciência do que lhe aconteceu. E de fato, algo semelhante acontece com a gente. Quando a gente tem consciência do sacramento do batismo que a gente recebe, por isso a igreja também preza pelo sacramento da confirmação do batismo, porque aí aquele batizado, ao confirmar o seu batismo, está dizendo: eu estou consciente de que eu passei por esse processo de morte e de ressurreição. A nossa vida com Jesus, ela deve ser pautada na verdade, deve ser pautada no Evangelho, deve ser pautada nas inúmeras experiências que o seu Espírito nos concede. Portanto, com Ele, nós não devemos viver como mortos,
mas devemos viver como ressuscitados, que é diferente de viver como vivos, porque algo aconteceu em nós. Nós passamos por um processo que a nossa vida se transformou completamente. E viver com o ressuscitado significa viver todos os dias, não só na Quaresma, não só na Páscoa, mas todos os dias da nossa vida. Que Ele, então, seja a nossa luz, que Ele seja a ressurreição e vida para a nossa vida, que nós possamos segui-lo sem medo, porque quem segue a voz e os passos do Cristo não se perde, mas se encontra nessa vida e um dia encontrará-se também na vida eterna que nos aguarda. Que assim Deus guie esses nossos últimos passos rumo à celebração da sua Páscoa, que é a nossa Páscoa também. Amém.